Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast TCMS. Aqui falamos sobre as ações do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e temas de grande impacto para a sociedade. No episódio de hoje, vamos explorar o universo da auditoria no setor público, destacando seus princípios fundamentais, requisitos organizacionais e também as normas de auditoria. E para entendermos um pouco mais deste tema tão essencial para a governança, e também para a transparência da gestão pública, estamos recebendo um convidado muito especial, ele que é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves Aragão. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre aquilo que eu trouxe para a minha vida, né? Foi uma decisão, de fato, de vida pessoal, de ser auditor governamental. Já há 30 e poucos anos que eu exerço essa atividade tão importante, né? Para a administração pública e para a sociedade, para o cidadão brasileiro. Quero aqui fazer um adendo, porque o Marcelo, me permita chamá-lo de professor, Pois não. ele faz parte aqui do grupo de profissionais, de professores qualificados, para estar capacitando aqui os nossos auditores e técnicos dentro daquele projeto que nós falamos no episódio anterior, no videocast anterior, que é de capacitação continuada. Então, ele está aqui dentro do tribunal durante todo esse período, trazendo muito conhecimento para os nossos técnicos e auditores. E eu vou chamá-lo aqui também de professor, Perfeito. Carinhosamente. Professor, antes da gente começar, e como o nosso público também é a população, o cidadão, explica para quem está nos assistindo de uma forma muito simples o que é uma auditoria. Bom, a auditoria é o auditor, de forma sistemática, disciplinada, técnica, aplicar procedimentos de auditoria sobre determinado objeto, no sentido de verificar se esse objeto auditado pode ser um programa de governo, uma política pública, uma gestão de um órgão, de entidade, se ele está aderente ou não e conforme aquilo que se espera de um gestor, de um programa governamental, que são os critérios de auditoria. E o resultado dessa comparação, dessa análise, a gente coloca em forma de relatório, de opinião, de conclusão nos nossos relatórios. Fica parecendo muito técnico da forma que eu estou falando, mas deixando mais claro para todos, o exercício da auditoria governamental melhora em muito a qualidade dos bens e serviços ofertados pelos administradores públicos para os cidadãos, porque o nosso trabalho é justamente melhorar a confiança das informações, melhorar a governança e a gestão dos recursos públicos em prol da sociedade. Professor, existem alguns tipos de auditoria, Explica para a gente quais são os principais. Tem conformidade financeira? Explica um pouco para a gente sobre isso. Isso. Basicamente, nós temos, pelas normas internacionais e agora pelas normas internacionais convergidas ao padrão brasileiro pelo Instituto Rui Barbosa, que são as NBASP, que eu venho aqui ao tribunal enfim, apresentá-las, papel, então, importante da auditoria no sentido de agregar valor para o cidadão, enfim, e isso, melhorar a governança, agregar valor ao cidadão, entrega de valor, de fato, para a sociedade, você pode ser ofertado e realizado, conseguido com qualquer tipo de auditoria, seja auditoria financeira, seja auditoria de conformidade ou operacional, que são os dois tipos. A financeira fica parecendo que é uma auditoria contábil tradicional. Não. Por isso que é até chamado auditoria financeira, ou de informações financeiras. O gestor vai fazer a sua prestação de contas com base no balanço, em demonstrações contábeis financeiras, e o auditor vai certificar, vai dar confiança, acreditação de que aquela informação é fidedigna, que ela consegue, de fato, expressar a real situação patrimonial, financeira e econômica de um órgão, de uma entidade, de um programa. Então, a auditoria financeira tem sua importância e seu valor. A auditoria de conformidade é o auditor simplesmente verificar se os atos de gestão, seja financeira ou não financeira, se estão aderentes ou não às normas tomadas como critério. Então, o grande exemplo da auditoria de conformidade
sociedade é os auditores governamentais avaliarem com que grau de conformidade, de regularidade estão as aquisições de bens e serviços, as contratações públicas, né? Na licitações e contratos é um grande exemplo. E a auditoria operacional, eu sempre digo assim, eu sou um defensor, porque são trabalhos transformadores, né? Veja, só pela definição, a auditoria operacional visa o auditor avaliar o quanto eficiente, econômico, eficiente, eficaz e efetivo é uma ação governamental, é um programa de governo, é um projeto, uma política pública, um órgão ou entidade. E sempre tendo atenção às oportunidades de melhoria. Então, eu brinco assim, é uma auditoria do bem, né? Se às vezes uma auditoria de irregularidade você aponta fraudes, não conformidade relevante, a auditoria operacional você quer, na verdade, melhorar a qualidade, a eficiência, a efetividade da ação governamental. Então, na verdade, assim, é um exercício muito importante de cidadania, né? Porque com a auditoria governamental a gente consegue, de fato, fazer com que o gestor público apresente maior entrega de valor para a sociedade. E esse é o trabalho não só do Tribunal de Contas, mas também do Tribunal de Contas da União, né, professor? Sim, sim. Esse processo de fiscalização, de ver a aplicabilidade do recurso público, que é prestar conta para a sociedade realmente dos impostos que nós pagamos, né? Então é importante que haja esse trabalho. E o senhor sempre diz também nas suas palestras que a auditoria é um processo baseado em risco. Isso, perfeito. As normas deixam claro isso, né? O auditor tem que definir a estratégia mais adequada em função dos riscos que são avaliados, o risco do objeto, né? Logicamente que o auditor tem que gerenciar o risco dele errar na sua opinião, na sua conclusão, que esse é o mais importante. E para que esse risco de auditoria, né, do auditor ser mais assertivo, né, eficaz na sua opinião sobre determinado objeto, o auditor tem que avaliar o risco do objeto da auditoria, né? Enfim, e qual é a possibilidade, a suscetibilidade daquele objeto ter falhas, erros, irregularidades, até mesmo fraudes, né? Embora não seja o principal objetivo do trabalho da auditoria. Então, por que é importante que uma auditoria seja baseada em risco? Para que o auditor aplique procedimento de mais onde é necessário e de menos onde não é necessário. Ou seja, que ele seja eficaz no seu parecer, na sua opinião, esse risco vai ter que ser administrado, mas seja eficiente. A auditoria tem que ser realizada a um tempo e a um custo razoáveis. De que forma, né, a auditoria pública contribui na transparência da gestão governamental? É um trabalho de indução, né? Hoje, boa parte dos trabalhos de auditoria governamental visam induzir a boa governança. O que é a boa governança? Um dos princípios, né, ou elementos relacionados à boa governança é o da transparência. Então, eu cultivo a informação. Então, nós, auditores, verificamos em que medida um determinado gestor tem e assegura transparência nas suas decisões, na execução dos seus atos, das políticas públicas. Você tem que ter um portal apresentando para a sociedade, né, de forma clara o que está sendo realizado, como é que o recurso está sendo gasto, que resultados estão sendo apresentados à sociedade. Então, um dos papéis fundamentais, veja, não estou dizendo que não é papel nosso de avaliar corrupção, irregularidades, verificar se as informações financeiras são fidedignas, né, nas auditorias financeiras e nas auditorias de conformidade. Mas um dos papéis é melhorar a governança do setor público, melhorando a integridade, melhorando, aprimorando a transparência, como você muito bem destacou, o processo de accountability, que é de prestação de contas e de responsabilização. O gestor tem que prestar conta da boa regularidade, a boa e regular gestão dos recursos públicos e vai estar sujeito a essa possível responsabilização se ele não consegue provar que aplicou bem e aplicou em conformidade com as normas os recursos que lhe foram confiados, né? E outros aspectos de governança que aí a gente vai estender, enfim, eu não quero ser também tão técnico, embora todo e qualquer auditor de longa data acaba sendo muito técnico nessas exposições. Mas acho que o pessoal está entendendo, né, a importância da auditoria, como você falou, para melhorar a governança, incluindo aí a transparência, também a prestação de contas para a sociedade. Exatamente. E nós temos um ator muito importante dentro desse processo, o auditor. Né? Qual que é a importância dele, professor, nesse processo de construção, de planejamento de uma auditoria? Fundamental, né? A etapa de planejamento, já que você falou na etapa de planejamento, é algo fundamental no processo de auditoria, para que seja realizada, como eu já havia dito, de forma eficaz e eficiente. E é nesse momento do planejamento que o auditor já começa a identificar e avaliar os riscos
né? Risco é a possibilidade de acontecer, né, algum evento interno ou externo e capaz de afetar os objetivos daquele processo, daquele órgão, entidade, daquele programa que nós estamos auditando, né? Então, o auditor tem um papel fundamental, porque o auditor é que, na verdade, a equipe de auditoria é que vai planejar o trabalho, executar esse trabalho, relatar, né, com toda a liberdade e independência que ele tem que ter, apresentando ali os resultados da sua avaliação, da aplicação dos seus procedimentos. Agora, esses auditores têm que ser treinados, têm que ser capacitados. Por que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul desenhou esse curso muito interessante aqui? Para que os auditores conheçam essas normas internacionais e nacionais, esses princípios, esses padrões de auditoria e, de fato, cumpram esses padrões quando planejam e executam as suas auditorias. Porque, dessa maneira, você consegue, de fato, fazer com que o trabalho alcance esse resultado de agregar valor à sociedade, seja numa auditoria mais tradicional, seja numa auditoria de governança, operacional, de desempenho de resultado. O senhor falou que já é auditor há mais de 20 anos. É isso, professor? Eu sou auditor governamental há mais de 30 anos. Há Né? mais de Estou 30 entregando anos. minha idade aqui. Eu fui durante 14 anos, foi uma honra, auditor, analista primeiro, depois auditor do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. É o que muitos colegas hoje, muitas pessoas, né, conhecem sobre em relação à Controladoria Geral da União. Então, eu ajudei a construir o que é a Controladoria Geral da União e depois que eu achei que minha missão estava cumprida, eu fiz concurso para o Tribunal de Contas da União. Então, eu dei continuidade, né, na minha carreira de auditoria governamental, primeiro interna, na CGU, e depois, mais recentemente, embora já esteja, né, próximo de 19 anos, já no Tribunal de Contas da União, exercendo meu papel na auditoria externa governamental, vamos dizer assim, né? Então, escolhi ser auditor e são longos anos aí de uma série de trabalhos que a gente teve a oportunidade de realizar e também como gestor de formar pessoas, né, de orientar o trabalho dos colegas, enfim. Como você falou, né, me chamar de professor, de fato, boa parte dos colegas lá do Tribunal de Contas da União já foram meus alunos, enfim, eu tenho orgulho disso, uma honra, e sempre ajudando a fortalecer a auditoria governamental no Brasil. Então, nesse percurso aí de 30 anos, o senhor já acompanhou muitas evoluções no que tange ao controle externo, né, professor? Por exemplo, hoje nós temos aí a inteligência artificial à disposição para esse trabalho. Como é que é essa evolução, né, de 30 anos atrás para hoje? Como é que é isso? Sem dúvida, foi uma evolução. A evolução tecnológica, né, também evoluiu os processos de auditoria. Hoje em dia não se pode pensar num trabalho de auditoria governamental efetivo sem o uso da inteligência, né, artificial, sem o uso de metodologias de análise de dados, de banco de dados, cruzamento de dados, enfim. Então, hoje, o trabalho dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, de uma forma geral, são apoiados com o uso, né, maciço da tecnologia da informação, de metodologias e da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Né? Vai chegar ao ponto, os colegas têm receio, assim, vai chegar ao ponto que o robô vai auditar, né, no lugar do auditor. Não, de qualquer maneira, sempre vai existir a necessidade, né, da gente usar a tecnologia a nosso favor e o fator humano é fundamental, porque é preciso, né, que a gente defina com clareza para usar uma tecnologia, o que se pretende, o que se quer, enfim, alguns parâmetros são fundamentais. Então, o fator humano vai sempre estar presente, importante, lógico, num trabalho mais avançado, mais tecnológico, com mais eficiência, né? Que se quer isso, exatamente, usando a tecnologia. Né? Você acaba agilizando todo o processo, que muitas vezes demorava muito tempo, e a inteligência artificial é justamente para isso, não tirar esse olhar humanizado, né, que nós temos, que é necessário ter também, né, professor? Porque nós não somos máquinas, né? Então, é óbvio que auxilia nesse processo de eficácia, de excelência, né, na entrega do trabalho, mas tem que ter esse olhar humanizado. Professor, aproveitando, né, que nós temos aqui um especialista federal, quais são os principais desafios hoje na fiscalização das contas públicas no Brasil? Desafios, sempre um aspecto é que a sociedade, de uma forma geral, compreenda a importância da atuação dos tribunais de contas brasileiros ou das controladorias, né, da auditoria interna governamental.
E lógico, para que haja aumento da confiança da população no trabalho dos auditores, é necessário demonstrar de forma adequada, precisa, clara, os benefícios do nosso trabalho, né, que são muitos. Então esse é sempre um grande desafio. O outro desafio, nós já conversamos, né, sempre o avanço tecnológico e usar esse avanço tecnológico a nosso favor para realizar trabalhos com mais eficácia, com mais eficiência. Enfim, então acho que o que me veio agora à mente em termos desses desafios, né? O auditor está antenado com essa evolução tecnológica e também com essa preocupação, né, de que, de fato, quem nos paga é o cidadão, enfim, o nosso produto maior, o principal usuário do nosso trabalho é o cidadão, que ele possa compreender a importância dessa nossa atuação. Acho que esses dois desafios, tem muitos desafios, né, na auditoria governamental, na atuação do Tribunal de Contas, mas vou ressaltar esses dois. E hoje também nós temos um Tribunal de Contas com um perfil muito diferenciado, não só de um órgão punitivo, né? Lógico, seu papel fiscalizador, constitucional, mas também aquele tribunal que busca orientar o seu gestor público para que muitas vezes, às vezes acontece, né, a má-fé, a gente sabe disso, mas por desconhecimento também, né, professor? Aqueles municípios que não têm estrutura, muitas vezes acabam errando por conta disso. E hoje o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, eles exercem esse papel um pouco mais pedagógico e preventivo. Perfeito, perfeito. Existe uma série de metodologias, técnicas que nós usamos, né, para exercer esse papel de orientação preventivo, pedagógico do Tribunal de Contas. Mas o principal mecanismo, né, processo, é a própria auditoria operacional. Essas auditorias visam, de fato, identificar oportunidade de melhoria e apresentam recomendações objetivas nos seus relatórios para melhorar, aperfeiçoar a administração pública. Esse é o trabalho pedagógico, né? Não é o tribunal, embora a nova lei de licitações e contrato diga que um dos papéis, funções de tribunais nas contratações seja dar treinamento o gestor, né, está lá na nova lei 14.133 de 2021. Então, as escolas de contas agora não é só treinar, formar o auditor, né, do Tribunal de Contas, é também o gestor, está lá na lei. Mas o principal, a forma, meio, veículo do tribunal, de fato, ter esse papel pedagógico, é com essas auditorias operacionais, porque o que é mais importante nesses relatórios são as recomendações de melhoria, de aperfeiçoamento da governança da gestão pública. Então, concordo plenamente com você, houve uma evolução, trabalho hoje no tribunais. É errado quem pensa que esse papel de apoio preventivo, pedagógico, é mais da auditoria interna, do controle interno. É, sim, do controle interno, mas é também dos tribunais de contas. Tá? O papel punitivo existe, tem que se punir o mau gestor? Tem, mas tem que também, às vezes, como você bem falou, muito bem pontuou, às vezes o problema é de desconhecimento, é despreparo. Né? Então você tem que separar o joio do trigo, ter ferramentas adequadas para o mau gestor ou o gestor mal intencionado, né? Que comete fraudes, o oportunista, né? Mas também não amedrontar tanto, né, o bom gestor, aquele que é sério, porque senão você acaba assustando quem é sério, né? O picareta vai sempre assumir o risco, né, de aceitar, né, esses riscos e tal. Então nós temos que privilegiar o bom gestor. E o bom gestor precisa ser orientado, né? Precisa ter segurança jurídica para tomar suas decisões na sua gestão. Obrigada, professor, por estar aqui conosco, por dividir o seu conhecimento acerca do controle externo, né, de todo esse trabalho de auditoria e de fiscalização. Muito obrigado, eu que agradeço, foi uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre algo que, de fato, eu escolhi para a minha vida, que é o exercício da auditoria governamental aqui no Brasil. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Hoje nós entrevistamos o auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, né, o nosso professor Marcelo Chaves de Aragão, que dividiu conosco um pouco o seu conhecimento acerca da auditoria no setor público, seus princípios, né, normas também de auditoria. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar. Obrigada pela sua companhia e até breve.